Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Fosse dar um tema segundo aqui o próprio livro de Colossenses, segundo o assunto que Paulo trata aqui, é a suficiência de Cristo. O tema, a suficiência de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado, engrandecido seja o Senhor, porque Tu és o nosso Deus, e nós temos o Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor, como nosso Senhor e Salvador, o mediador, ó Pai, que está à Tua direita, Senhor, e está intercedendo por nós. E essa é a causa de não sermos consumidos, ó Deus, porque as Suas misericórdias se renovam cada manhã sobre nós, porque nós temos esse mediador, que está ali, Senhor, que pagou um preço para o perdão dos nossos pecados, Senhor, para a nossa remissão, para a nossa justificação, para a nossa santificação nele mesmo. Oh Pai, que nesta noite Teu Espírito Santo, ó Deus, encontre caminhos, Senhor, para falar aos nossos corações. Abra o meu ouvido, abra os ouvidos dos meus irmãos, ó Pai. Abra os olhos para eles verem, ó Deus, essa suficiência de Cristo, Pai. Quebrando os corações deles para receber essa palavra de bom grado, ó Deus, e viver pela fé de Cristo Jesus, ó Pai. Para que Ele possa crescer cada dia, Senhor, em nós, para o louvor do nome dEle mesmo, Senhor, para o louvor do nome dEle, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque não temos condições por nós mesmos, Senhor, de ensinar, de convencer ninguém. Então somos totalmente dependentes do Senhor, do Teu Espírito Santo neste momento. Repreendemos, em nome de Jesus, toda ação do inimigo das nossas almas, do diabo, de Satanás, espírito das trevas, potestades, principados, ó Deus, das trevas, que possa, Senhor, querer de alguma forma, Senhor, distrair-nos, ó Deus, querer de alguma forma, Senhor, levar cativa a nossa mente para outro lugar, para outra pessoa, para outra situação que não seja agora estar aqui ouvindo essa palavra de salvação. Em nome de Jesus, repreendemos toda a intenção do inimigo, Senhor. Ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. Seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que Teu Espírito tenha toda a liberdade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, quando nós lemos o livro de Colossenses, se você lê o capítulo 1, o capítulo 2, até estimular você a ler o capítulo 1 de Colossenses, porque muita coisa que nós vamos falar aqui também está no capítulo 1. Como é precioso ali ver a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja do Senhor. Com os irmãos que haviam recebido essa fé em Cristo Jesus e agora estavam
caminhando nessa vida cristã. Quando você olha ali, capítulo 1, se você quer aprender a orar por alguém, lê o capítulo 1, você vai ver como o apóstolo Paulo, ele nos ensina ali, como você pode orar por uma pessoa. Como é precioso ali. Mas, o apóstolo Paulo amava tanto os irmãos e tinha essa consideração por eles, e por isso ele escreve essa carta aos Colossenses, e quando você olha aqui o contexto aqui desse texto, se você ler do versículo 1 até o 4, você vai ver que Paulo tinha uma grande preocupação com aqueles irmãos, ali de Colossenses. E a preocupação do apóstolo Paulo é que eles não abandonassem a graça de Cristo, para procurarem viver segundo a tradição dos homens. Olha aí, o versículo 1, o que ele diz no capítulo 2. Ele fala assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Ele diz que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ele diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E o versículo 5 ele completa: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Aqui é bem clara essa preocupação do apóstolo Paulo e a disposição dele em poder estar ajudando esses irmãos a crescerem na graça do Senhor Jesus Cristo. É interessante, no versículo 1, aqui no capítulo 2, ele fala: porque eu quero que vocês saibam quão grande combate eu tenho por vós. Ou seja, ele está dizendo: irmãos, vocês são tão preciosos para mim, porque vocês fazem parte comigo do corpo de Cristo, vocês foram incluídos comigo no corpo de Cristo, e vocês têm desfrutado comigo dessas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. E agora, por causa dessa nossa união com Cristo, e por causa desse amor que agora nos une uns com os outros, ele diz: eu estou combatendo a favor de vós. Eu não somente oro por vocês, mas eu combato em favor de vocês. Eu luto por vocês. Eu sofro por vocês. Eu padeço por vocês. Porque quando eu estou fazendo isso por vocês, na verdade eu também estou fazendo por mim. E eu estou fazendo por Cristo. Porque todos nós fazemos parte de um mesmo
corpo. Ele diz: eu tenho tido um grande combate por vós. Mas o primeiro ensinamento aqui para nós, através aqui dessas palavras do apóstolo Paulo, para nós como igreja, é para nós termos essa disposição, irmãos, de estarmos combatendo uns pelos outros. E não estar combatendo uns contra os outros. Porque muitas vezes é isso que tem acontecido na igreja. Antes nós combatemos uns pelos outros, para que os outros, nossos irmãos, possam estar crescendo na fé, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo na graça de Cristo. A gente fica combatendo contra eles, com acusações, com desprezo. E o apóstolo Paulo fala: não, irmãos, por causa do amor que nos uniu, que nós somos unidos, então eu combato por vocês. Tenho combatido um grande combate por vocês. Precisamos, irmãos, como cristãos, estarmos combatendo um pelo outro. Quantos irmãos talvez estão fracos, estão doentes, estão enfermos, talvez estão cegos espiritualmente, talvez se envolveram por alguma situação no pecado, e precisam que nós, que somos fortes, ou que estamos fortes em Cristo Jesus, possamos estar vindo e suportando eles, e combatendo por eles, em favor deles. Eu combato por vocês. Será, irmãos, que nós temos combatido um pelo outro? Será que nós temos combatido pela igreja do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo fala: eu os amo, por causa do amor de Cristo em mim. Por causa desse amor que é derramado em mim, eu também os amo. E por causa desse amor de Cristo, eu combato em favor de vocês. E eu não quero que ninguém engane vocês. Eu não quero que vocês sejam enganados por palavras persuasivas. Eu não quero que vocês sejam enganados pelos anticristos. Eu não quero que vocês sejam enganados pelos falsos profetas. Eu não quero que vocês sejam enganados pelas astutas ciladas do diabo. Por isso eu quero lutar por vocês. Por isso eu luto por vocês. Oh, irmãos, como nós precisamos ser despertados para lutar pela igreja e com a igreja. Com a igreja, lutarmos um pelos outros. Eu não sei se vocês lembram lá no livro de Neemias, se eu não me engano é capítulo 4, quando Neemias estava reconstruindo o templo. E aí os inimigos começaram a se levantar e mandar, fazer ameaças contra ali os irmãos, para tentar os desencorajar, desanimar. E a obra ali era muito grande, era muito difícil. E o inimigo começou a atacar, enviar mensagem: vocês não vão conseguir, vocês estão fracos, vocês não têm força. Neemias ali toma uma posição ali diante daqueles irmãos, e ele chama aqueles irmãos e diz: olha, irmãos, nós precisamos lembrar, irmãos, que essa luta não é nossa. Nós não estamos aqui fazendo a obra nossa, essa obra é do Senhor.
Realmente nós somos fracos. Nós não temos condições, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e Ele pelejará por nós. Mas Ele diz ali, mas é necessário que nós estejamos nos unindo e estejamos lutando pela nossa família, lutando pelos nossos filhos, lutando uns pelos outros. E quando Neemias trouxe essa palavra ali, o povo recebeu essa palavra. E depois, se você acompanhar a leitura, diz que eles então se uniram. E eles nem iam mais para casa, eles passavam ali dia e noite. Diz que com uma mão eles trabalhavam, com a outra eles seguravam a espada. E eles não se afastavam uns dos outros até que a obra fosse concluída. Essa é a direção que o apóstolo Paulo nos ensina. Jesus começou uma boa obra em nós, a igreja. Ele nos atraiu nele, Ele nos perdoou, Ele nos justificou, nos regenerou. E agora nós estamos nesse caminho de salvação. E agora Ele nos colocou junto como igreja para que nós agora possamos, na direção do Espírito Santo, tendo Cristo como nosso cabeça, podemos estar estimulando, ajudando, suportando, perdoando um ao outro, para que todo o corpo possa crescer, para que todos possam chegar à salvação, ninguém ficar para trás. Lute pela sua família, lute pelo seu filho, lute pelo seu casamento, lute pelos seus pais, lute pela sua esposa, pelo seu marido, lute. Não deixe que o inimigo prevaleça sobre a vida dele, não deixe que ele vá perecer no inferno, mas se revista de toda a armadura de Deus, para poder resistir às astutas ciladas do inimigo. E então, lute na força que o Senhor vai te dar. É isso que o apóstolo Paulo, por isso que ele escreve para esses irmãos. Porque estavam se infiltrando no meio deles homens que estavam querendo dissuadi-los de desistirem de viver na graça de Cristo, para viver segundo os costumes dos homens, para viverem segundo a religião. E é por isso que o apóstolo Paulo então diz, o apóstolo Paulo traz a memória deles, o versículo 6. Ele diz, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O apóstolo Paulo faz eles lembrar de que se eles estavam agora em Cristo, não era por mérito deles. E é por isso que ele diz, como que vocês receberam Jesus? Como que vocês tiveram conhecimento do Evangelho? Como que vocês foram salvos? Como que você foi salvo? Como que eu fui salvo? Será que eu fui salvo? Será que você foi salvo porque você era bom? Será que porque você era justo? Será que é porque você não tinha nenhum pecado? Não. E é isso que o apóstolo Paulo queria lembrar aqueles irmãos. Como que vocês receberam o Senhor? Como vocês estavam? Se você for para o capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer. Deixa eu achar aqui. Versículo 13.
Olha como que eles receberam Jesus. Olha como que eles foram salvos. Olha como eles estavam. Ele diz aqui no versículo 13: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem agora temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, como que eles receberam Jesus? Como que eles estavam quando eles receberam Jesus? Eles estavam debaixo do império das trevas. Eles estavam condenados por causa do pecado. Eles estavam separados de Deus. Eles estavam, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 21, a vós, no capítulo 1, a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Foi assim que vocês receberam Jesus. Vocês estavam debaixo do império das trevas, vocês eram escravos do pecado, vocês estavam condenados, vocês eram estranhos para Deus, eram inimigos de Deus, vocês estavam, Efésios 2, o apóstolo Paulo fala, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês andavam nos desejos da vossa carne e da vossa mente. Vocês eram filhos espirituais do diabo. Foi assim que vocês receberam Jesus. Por isso ele diz, como vocês, pois, receberam o Senhor Jesus Cristo? Foi assim que eles receberam, irmãos. Eles receberam Jesus estando debaixo do pecado, debaixo da ira, debaixo de condenação, sendo inimigos de Deus, sendo filhos espirituais do diabo. É assim que eles estavam, e é assim também que nós estávamos, antes de receber essa graça. É assim que eles estavam. É isso que o apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção deles. Porque aqueles homens que estavam se infiltrando no meio deles, estavam querendo dizer que agora eles deviam estar guardando os preceitos dos homens. Nós sabemos, irmãos, que os judeus, depois que Deus deu as leis, os mandamentos, eles instituíram mais, se eu não me engano, 4.000 preceitos diante da lei de Deus, para que as pessoas pudessem guardar, para que pudessem agradar a Deus. E era isso que as pessoas estavam aqui, essas pessoas estavam querendo tratar com aqueles irmãos, falando, não basta crer em Jesus, não, você tem que crer em Jesus, mas você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque senão vocês não vão ser salvos. Estavam querendo tirar a suficiência de Cristo para levá-las a viver uma vida debaixo de preceitos. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quantas vezes, irmãos, nós também estamos vivendo a nossa vida cristã, não vivendo nessa suficiência de Cristo em nós, mas querendo agradar a Deus através de preceitos, através de mandamentos. Isso não é para a nossa salvação, irmãos. Isso é a causa da nossa salvação. A nossa salvação nos leva a viver dessa forma. Mas não é para nós acharmos ou cremos que isso vai nos levar à salvação. É Cristo mais isso. Não. E é isso que o apóstolo Paulo queria lhe chamar a atenção daqueles irmãos. Quando Cristo os salvou, quando Cristo os abençoou,
Quando Cristo os lavou pelo seu sangue, vocês não tinham mérito nenhum. Mas Ele os amou, Ele o perdoou, Ele os justificou. Porque agora que vocês já tiveram essa experiência, vocês estão querendo voltar de novo debaixo do jugo? Debaixo da lei? Debaixo de ordenança? Então, como que vocês receberam o Senhor Jesus? Assim também andai nele. Então, como que eles receberam? Receberam Jesus estando em pecado. E o que aconteceu com eles depois que eles receberam Jesus? O próprio texto lá, versículo 13 do capítulo 1, ele fala: Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês estavam debaixo do império das trevas, mas quando vocês receberam Jesus, Ele transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. Vocês estão agora, vocês fazem parte do reino do Filho do seu amor. Não estão mais debaixo de jugo, não estão mais debaixo de condenação, não estão mais debaixo de escravidão, não estão mais nas trevas, porque agora Cristo transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. Vocês foram remidos, versículo 14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. Então, quando vocês receberam a Cristo, vocês foram perdoados dos seus pecados. Então, por que agora vocês acham que para ser perdoados dos pecados vocês têm que fazer alguma coisa? Não, Cristo já perdoou todos os seus pecados. Cristo já regenerou vocês. Vocês já nasceram de novo. Vocês foram atraídos no seu corpo, no seu sepultamento, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E agora vocês nasceram de novo. Vocês foram feitos filhos de Deus. Era isso que Paulo queria trazer à memória daqueles irmãos. Como vocês receberam Jesus e o que Jesus fez na sua vida. Então, continue andando dessa forma. Confiando nessa graça. Confiando nesse amor. Confiando nesta obra que Ele fez por vocês. Não confiando no seu braço. Não confiando na sua justiça. Então vocês foram libertos do império das trevas, vocês foram transportados para o reino do Filho do seu amor, vocês foram perdoados dos pecados, vocês foram regenerados, nasceram de novo, foram atraídos no corpo de Cristo. E ali morreu o nosso velho homem, foi sepultado junto com Cristo, mas Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos com Ele. E o apóstolo Paulo disse: se nós estamos com Ele, cremos que agora Ele vive em nós, e não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, e o nosso viver agora, na carne, precisa ser vivido pela fé do Filho de Deus. É isso que Paulo queria chamar a atenção daqueles irmãos, dessa suficiência de Cristo. Como nós precisamos, irmãos, reconhecer essa suficiência de Cristo nas nossas vidas. Parar de querer viver agradando aos homens, agradando a Deus através das boas obras. Não, as boas obras são consequências da vida de Cristo em nós. É isso que aqueles irmãos, que Paulo queria que aqueles irmãos lembrassem. Olha, agora é Cristo que vive em vocês. Agora vocês têm a vida eterna, irmãos.
Vocês são cidadãos do céu. Vocês estão no mundo, mas vocês são peregrinos aqui. A vossa pátria está no céu, juntamente com Cristo. Não foi isso que Cristo diz lá em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para onde eu estou, vocês também possam estar. Essa deve ser a nossa confiança, irmãos. Essa deve ser a nossa segurança. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa alegria. Nossa alegria não deve estar aqui nesse mundo, mas nossa alegria deve ser em saber que nós estamos em Cristo Jesus e nele e por Ele. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim também vocês devem andar nele. Precisamos reconhecer, irmãos, que nós estamos em Cristo. Por nós estarmos em Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, irmão. Cristo disse que quando o Espírito dele viesse sobre nós, para habitar em nós, Ele nos daria o poder de Deus para nós vivermos essa nova vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, vocês não precisam querer se esforçar para agradar a Deus, não, porque o Espírito que eu dei a vocês, esse é o meu poder em vocês para levá-los a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de serviço, a viver uma vida de consagração, a viver uma vida realmente dessa luta, nesse combate pela igreja, servindo um ao outro. É pelo poder do Espírito Santo em vocês que vocês vão poder chegar ao céu, porque Ele é a marca de que vocês são propriedade minha, que vocês são o meu povo, como Pedro diz lá em 1 Pedro 9, vós sois a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo foi adquirido por Deus. Vamos ler, estou tentando lembrar aqui, 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha só, não foi você que escolheu a Deus, não foi você que escolheu ser salvo, não foi você que escolheu Jesus, não, Ele é que escolheu você. Você foi eleito, vocês sois a raça eleita. A geração eleita, o sacerdócio real. Vocês são sacerdotes reais. Vocês são uma nação santa. Porque o santo está em vocês. Porque o santo santifica vocês. E vocês foram adquiridos. Vocês foram comprados. Vocês foram comprados. Vocês estavam debaixo do império das trevas. Mas Cristo, derramando o seu precioso sangue, nos comprou. O apóstolo Pedro mesmo vai dizendo, porque nós não fomos comprados com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus,
nós fomos comprados da nossa vil maneira de viver, para que agora nós possamos ser essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo adquirido de Deus, com um propósito, para que vocês possam anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, irmãos, que maravilha que é ter Jesus. Que maravilha que é receber essa graça de Deus na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo queria lembrar aqueles irmãos. Não deixe que ninguém engane vocês com outra palavra, com outro evangelho. Se alguém vier com outro evangelho que não seja esse, da graça de Cristo, ele diz, seja anátema, seja maldito. Seja maldito. Porque qualquer evangelho, qualquer palavra, qualquer ensinamento, para nós vivemos de uma maneira para agradar a Deus, se não for em Cristo Jesus, irmãos, não é de Deus. É dos homens, é religião. É isso que eles é ensinamento humano. É religião para querer dominar sobre vocês. Como nós precisamos aprender a descansar, irmãos, nessa graça. É um cântico que nós cantamos, né? Graça, que maravilhosa graça. Graça, que maravilhosa graça. Como poder cantá-la, como poder contá-la. É tão grande, é tão maravilhosa, que a gente não compreende, que a gente não entende, que as pessoas acham que é loucura. Elas acham que é loucura a salvação dessa forma, pela graça. É preciso fazer alguma coisa, é preciso pagar um preço. Não. O preço Jesus já pagou. É isso que Paulo queria lembrar aqueles irmãos. Olha, assim como vocês receberam Cristo, então agora vocês andem nele. Continue andando nele. Porque ele vai sustentar vocês. Ele vai guardar vocês. Ele vai proteger vocês. Ele vai suprir as suas necessidades. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para essa declaração aqui, do apóstolo Paulo no versículo 6, não sei se você prestou atenção, mas no versículo 6, Paulo se refere às três qualidades do caráter de Cristo. Fala como vocês receberam. Deixa eu abrir, que eu mudei a minha página. Como, pois, recebeste, olha as três palavras que ele usa aqui. O Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de enfatizar para aqueles irmãos as três aspectos da obra de salvação de Cristo em nosso favor. Ele fala, olha, vocês receberam Ele como o Cristo. E o que significa Jesus o Cristo? Jesus o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Quando vocês receberam Jesus, vocês o receberam como aquele de quem os profetas haviam anunciado que viria o Messias,
o ungido de Deus, o Filho de Deus que estaria encarnando. Então, quando vocês receberam a Jesus, vocês receberam como Cristo, como o Messias, o Filho de Deus, que se fez carne. Então, Jesus, nas nossas vidas, Ele é esse ungido. Ele mesmo vai dizer, o Espírito do Senhor me ungiu. Uma palavra que já havia sido dita lá por Isaías. O Espírito de Deus me ungiu. E me enviou para poder pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade aqueles que estão em prisão. Eu fui ungido por Deus. Então o Cristo é esse ungido de Deus que Deus enviou para mim, para você, que está cativo, está oprimido, está cego, está preso no pecado. Ele é um ungido que pode te libertar. Mas Ele também é o Jesus. Ele é o Deus que se fez carne. Por isso, o apóstolo João escrevendo, o Jonathan até leu hoje de manhã esse texto, se eu não me engano é 1 João 4, que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então Jesus, Ele é o Deus encarnado. Ele é o Salvador. E é através, porque Ele se fez carne e derramou o seu sangue na cruz, que Ele pode nos redimir dos nossos pecados. Que Ele pode remir os nossos pecados. Se Ele não tivesse sido feito carne, nós não teríamos esperança de salvação, irmãos. Por isso Ele diz, olha, vocês receberam Jesus, aquele que se fez carne, aquele que derramou o seu sangue por você e por mim. E por causa do sangue dele, então nós podemos ter essa eterna salvação. Ele diz ali, né, no versículo... deixa eu achar aqui. Eu estou lendo lá. É no capítulo 1. Ele diz assim... Versículo 20 até o 22, ele diz... E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, na terra, como as que estão, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, contudo agora vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte para, perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Jesus fez isso por mim e por você. Ele ofereceu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue para nos apresentar perante Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E ainda tem gente que fica querendo entrar debaixo de jugo, desprezam essa graça maravilhosa. Então Jesus, o Salvador, Ele nos redime, Ele nos justifica porque Ele se fez carne. Por isso quem não confessa que Ele veio em carne, não é de Deus. Porque foi através da sua carne e do seu sangue que nós somos redimidos, que nós somos remidos, que nós somos justificados. Podemos chegar diante de Deus pela carne. Por isso ele diz, aquele que não comer dessa carne, que não beber desse sangue, não pode ter vida eterna, não pode entrar no céu. Não pode. Tem que comer dessa carne e beber deste sangue
Pela fé. É receber isso no seu coração. Pela fé. E ele diz aqui também, como Senhor. Vocês receberam Ele como Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós cremos em Jesus como nosso Salvador, mas não permitimos que Ele seja Senhor das nossas vidas. Mas Paulo diz, olha, quando vocês receberam, vocês estavam escravos debaixo do império das trevas, mas agora vocês receberam Ele como Senhor das suas vidas. Ou seja, agora Ele deve reinar na minha vida. Ele deve reinar na sua vida. Ele deve governar a minha vida. Ele deve governar a sua vida. Cristo não é somente Salvador, mas Ele deve ser Senhor meu e seu também. Cristo tem sido Senhor da sua vida? As suas atitudes, as suas palavras, o seu viver, demonstram realmente que Cristo é Senhor da sua vida? Cristo é Senhor da minha vida? Fala, foi assim que vocês receberam. Receberam como Cristo, como Jesus, mas também receberam Ele como Senhor. Agora a vida de vocês não pertence mais a vocês. Vocês foram comprados, vocês são propriedades dEle. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive, que reina, que governa a minha vida, minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações, os meus negócios, a minha família, o meu casamento. É Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o dono. Vocês, quando ele diz aqui, da mesma maneira que vocês o receberam. Essa palavra tem um grande significado, irmãos. Paulo ao falar isso para aqueles irmãos, olha, da mesma maneira que vocês o receberam. Paulo não diz, olha, vocês lutaram por Jesus e então vocês conquistaram Ele. Paulo não diz, olha, vocês estudaram a palavra e agora vocês descobriram Jesus, o Salvador. Não, não foi dessa forma. Não, a ênfase é vocês receberam. Sabe o que isso significa, irmãos? Desculpa. Sabe o que isso significa? Deus tira todo o mérito da nossa salvação. Tira o mérito da salvação de nós. Fala, não foi você que quis, não foi você que lutou, não foi você que descobriu, não foi você que entendeu o que você precisava, não. Você somente recebeu. Você era um mendigo, você era um escravo. Você estava perdido, você estava morto, você só teve que receber, teve que abrir as suas mãos e receber, isso é graça. A gente não faz nada para conquistar, a gente não merece, nós só temos que receber. Nós somos como um mendigo desesperado, não tem nada, ele depende totalmente de Deus, é assim que nós estamos. Nós não tínhamos condições nenhuma. Mas quando Deus revelou essa graça maravilhosa, então diz, vocês receberam. Vocês receberam. O que João disse lá em João 1:10?
Ele veio, em 10:11, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. O que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos. Eu não me tornei filho de Deus. Você não se tornou filho de Deus. Foi Deus que fez você se tornar filho dele através do novo nascimento. Através da obra da cruz. Incluindo eu e você ali na morte, no sepultamento, na ressurreição, juntamente com Cristo. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, como nós precisamos nos apropriar dessa graça. E para encerrar, irmãos, ele termina dizendo, assim como vocês receberam, eles agora, o que vocês precisam fazer? Andem nele. O que vocês precisam fazer para ser salvo, para continuar nele, é andar nele. Andem nele. Prossigam nele. O que Paulo estava querendo dizer ao dar esse conselho àqueles irmãos ali, dizendo para eles, olha, andem nele. Paulo estava querendo dizer, olha, deixe Cristo viver em você. Você quer ter a certeza da salvação? Deixa Cristo viver em você. Você quer ter certeza da salvação? Permaneça nele. Permaneça nele. O que Jesus disse lá em João 15? Nós permanecemos nele e ele permanecer em nós. Nós damos muito fruto. Sem ele nós nada podemos fazer. Então andar, como ele diz aqui, andar nele, é isso. Vocês receberam ele como Senhor Jesus Cristo? Então agora, o que vocês precisam? Andem nele. Deixa Cristo viver em você. Deixa ele permanecer em você. Deixa ele ocupar a sua mente. Ocupe sua mente com ele. Ocupe sua mente com aquilo que agrada a ele. Ocupem-se com ele. Ocupem-se com ele. Ocupem-se com ele lá no seu trabalho. Lá na sua casa. Lá onde você que estuda, lá na sua escola, na sua faculdade. Ocupe-se com Cristo. Deixa Cristo ocupar a sua vida para que ele possa ali ser manifesto através da sua vida, para aqueles que ainda não conhecem ele. Não é isso que Pedro diz lá, vocês, essa sacerdócio real, essa nação santa, povo de propriedade exclusiva, para quê? Anunciar as suas grandezas. Então, para anunciar as grandezas dele, que nós precisamos? Deixar ele viver em nós. Permanecermos nele, se ocupar com ele. E andar, perseverar. Ele falou, não é para parar. Andem. O que Jesus disse? Vão por todo mundo? Era isso. Andem por todo mundo, anunciando o Evangelho, fazendo discípulo. Vão andando. Avancem. Avancem.
olhando para Ele. Porque Ele é. O que Hebreus diz? Olhando firmemente para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Cristo, irmãos, é o autor e consumador da nossa salvação. Se você quer ter a salvação, você precisa ter a Cristo. Se você quer permanecer salvo, você só precisa de ter a Cristo. Andar com Ele. Ele andar com você. Olhar para Ele. Se não me engano é Salmos 37 ou Salmo 34, diz assim, olhai para Ele, né, os seus olhos serão iluminados, e você jamais vai passar vexame. Como foi o Felipe que disse hoje de manhã aqui, você não vai ter a preocupação de quando Jesus voltar, né? De dizer, será que Ele me conhece? Será que eu vou ser entre aqueles que Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai? Você não vai ter dúvida. Porque se você vai estar nele. Você é amigo, o Felipe até usou esse termo, né? Ele falou, não vou chamar nem de servos, eu vou chamar vocês de meus amigos. Vocês são meus amigos porque vocês me conhecem, vocês andam comigo. Eu sou de vocês, vocês é meu. Nós somos uma coisa só, um só corpo. Aleluia. Essa é a graça de Deus, irmãos. Essa é a graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo queria chamar a atenção ali dos irmãos ali de Colossenses. Vocês receberam essa graça. Permaneçam nela. Não deixe que ninguém tire vocês dessa graça. Porque é essa graça que salvou vocês, que salva vocês e vai salvar vocês até o dia que o Senhor voltar. É essa graça. Não é outra. Outra graça é desgraça. Outra graça fora de Cristo é desgraça. É morte. Ele é o autor. E Ele é o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Olhem para Ele. Andem com Ele. Permaneçam nele. Deixa Ele viver em vocês. E vocês vão ter tudo o que vocês precisam para viver neste mundo e viver na eternidade. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa maravilhosa graça, por essa tão grande graça revelada na pessoa e na obra do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nos amou sendo nós ainda pecadores, nos atraiu ali no seu corpo, Senhor, nos fez morrer com Ele, sepultou ali, Senhor, porque nós não tínhamos essa força de sepultar o nosso velho homem, nós não temos condições. Então Ele nos levou ali para aquela túmulo junto com Ele, Senhor. E ali sepultou o nosso velho homem, Senhor. Aleluia, Senhor. Porque nós não tínhamos condições, nós não temos condições. Mas graças a Deus porque Ele ressuscitou. E agora nós temos, ó Deus, essa nova vida. Nele, por Ele e para Ele. São todas as coisas e nós somos dele, Ele é nosso. E nós só temos que te louvar, te agradecer. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glórias ao teu Filho amado Jesus Cristo. Oh Pai, que o teu Espírito cada dia continue, ó Deus, nos firmando nesta verdade, nos conduzindo nesta verdade, nesse Evangelho. Porque então, ó Senhor, nós somos salvos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém.